Para descobrir o que eu mais tenho medo nessa vida, eu tenho que descobrir também o que eu mais amo de verdade. Relembrando o que diz Santo Agostinho, ele nos ensina que ninguém duvida que existe outra razão de temer do que perder aquilo que amamos ou não alcançar aquilo que esperamos. E nós compreendemos que a partir dessa passagem existe algum medo que pode se dizer até positivo em relação à vocação. Quando nós entendemos que a vocação é uma resposta ao Deus que nós amamos, que nós zelamos muito para não errar ou não desviar desse caminho. Mas existe um outro medo que pode nos afastar, ou outros medos que podem nos afastar do discernimento vocacional e da vocação. Por que isso acontece? Se de fato o medo se relaciona com aquilo que amamos, se o amor de Deus de fato não está acima de todas as coisas na nossa vida, então outro amor vai tomar o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O Evangelho nos ensina já isso. E onde está também o nosso amor, aí está o maior medo de perdermos ou de não alcançar isso que desejamos. Se, portanto, a vocação aparece na nossa vida e, de certo modo, nos tira aquilo que nós amamos ou estamos apegados, ou pensamos que isso pode acontecer, temos medo, sim, de que isso aconteça. E baseado na minha experiência pessoal, naquelas pessoas que acompanho já há algum tempo sobre o discernimento vocacional, percebo que existem 3 situações que mais levam as pessoas a não querer fazer um discernimento vocacional ou não pensar sua própria vocação. O primeiro erro é sobre o próprio sentido de vocação. Se eu não entendo vocação como essa resposta ao que Deus diz a mim, a resposta ao plano de Deus para a minha vida, ao sentido da minha vida e que todo mundo tem uma vocação, quando eu escuto essa palavra, especialmente se eu acredito que vocação é só para ser padre ou freira, eu não vou querer nem fazer o discernimento vocacional. De fato, porque eu penso que aquilo vai contra aquilo que eu já pensei para mim ou que eu já imagino ser a minha vocação. Porque todos devem refletir e discernir sobre como Deus quer que eu seja santo, que eu tenha uma vida perfeita, como Ele pensou para mim. Isso leva ao segundo problema que às vezes nos afasta de fazer exatamente essa reflexão, que é a nossa concepção de pessoa e de liberdade. Se eu entendo a liberdade e a felicidade como fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejei, e eu tenho muita dificuldade de assumir a responsabilidade, porque a gente quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Entendemos a liberdade como sempre a liberdade de alguma coisa. Eu estou livre de responsabilidade. E nunca penso na liberdade para fazer as coisas. E essa liberdade para muitas vezes está nas escolhas, e nas escolhas que são para a vida inteira. Quem pensa em vocação, pensa em escolhas para a vida, como sacerdócio, a vida matrimonial, a vida religiosa. E quem tem essa noção de liberdade, como que se Deus estivesse nos tirando essa possibilidade de sempre ter as escolhas à nossa frente, muitas vezes cai na ilusão de que é um mal a vocação. É interessante que esse medo ou esse problema eu vejo, já percebi, por exemplo, na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela diz assim: ao considerar o corpo místico da igreja, eu não conseguia me encontrar em nenhum deles. Ao contrário, eu desejava ver-me em cada um deles. A caridade deu-me o eixo da minha vocação. Santa Teresinha, então, também teve essa vontade de ter todas as vocações. E somente quando ela, avançando no caminho de Deus, ela percebeu que sua vocação é o amor, ela entendeu que essa vocação só poderia ser encontrada em um caminho. Com esse texto, eu acredito que Santa Teresinha expressa o sentimento de tantas pessoas que vê as vocações como belas, como bonitas e às vezes se vê em cada uma delas. Mas nós só podemos ter a vocação que Deus me deu, mesmo compreendendo que todas as outras são belas, são bonitas e que, para eu viver essa vocação, eu preciso renunciar a todos os outros caminhos que me afastam desse caminho que Deus me indicou. Mas o problema mais profundo que eu acredito que pode ainda atrapalhar, mesmo se eu tenho esse bom desejo,
é quando eu tenho uma falsa compreensão de Deus ou se eu tenho uma dificuldade em confiar em Deus. Como eu posso renunciar ao controle da minha vida se para nós é tão bom, é tão muitas vezes prazeroso saber sempre o que vamos fazer, entender que estamos no controle das coisas? O amor a Deus pede que nós o coloquemos no controle da nossa vida. E esse passo da fé sempre é difícil, porque é a prova concreta de que eu acredito, que eu confio que Deus tem o melhor para mim e que os planos dele são melhores que os meus planos. Levando tudo isso em conta, a gente pode entender que o medo às vezes nos leva a tomar decisões e ter atenção na decisão, mas nem sempre tomar a melhor decisão. Por isso é muito importante alguém que nos ajude no discernimento vocacional, seja um diretor espiritual ou alguém que me acompanhe nesse caminho de pensar no que é que realmente Deus diz para a minha vida, para o meu futuro. Mas além de discernir e ter a ajuda de alguém, acredito que nós precisamos de um remédio para o medo. E eu acredito que o remédio é o amor. Se de fato o medo significa ter dificuldade ou pensar que eu vou perder aquilo que eu amo ou não alcançar aquilo que desejo, o temor tem muita relação com o amor. E se nós colocamos sempre o amor de Deus sobre todas as coisas, nós vamos poder enfrentar os medos que vamos continuar a ter. Eles não são eliminados da nossa vida, porque são humanos, como a gente disse. E eu vou cada vez mais compreender que o amor é abrir-me, é arriscar. O egoísmo que faz eu me fechar em mim mesmo. Então eu lembro das palavras do Evangelho que dizem: portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perdê-la, a encontrará. Amar a Deus a tal ponto que eu vou temer perdê-lo e afastar tudo aquilo que possa me desviar do seu caminho. Voltando àquela frase de Santo Agostinho e aplicando ao Senhor, nós podemos dizer que amar o que deve ser amado nos faz enfrentar com coragem todos os outros medos, porque eu vou ter medo de perder aquele que eu amo, que é Deus mesmo. E eu vou ter também um temor de não alcançar aquilo que tanto desejo. E alcançar aquilo que eu desejo, a vida eterna com Ele, que nós chamamos de santidade. Gostou desse vídeo e conhece alguém que ele também poderia dar uma provocada? Envia, compartilha e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E até o nosso próximo Provocar.